Já está aqui o doutor Hélder Girão. E nós o convidamos porque essa discussão sobre o combate à violência no Brasil, e especialmente ao crime organizado, está na pauta do dia, depois que o governo do Rio de Janeiro deflagrou aquela operação bem sucedida, diga-se de passagem, de combate ao PCC, ao Comando Vermelho lá do Rio de Janeiro. Aí descobriram, as pesquisas mostraram que a população quer mais segurança no Brasil. Aí o governo, que nunca tinha demonstrado preocupação positiva, só tinha expressado avaliações negativas sobre a ação contra criminosos, viu que a popularidade do presidente estava desabando e apresentou uma reação sob forma de um projeto de lei antifacção. Aí eu vou começar a minha conversa com o Dr. Hélder pedindo que ele explique aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes o que é, Dr. Hélder, PL antifacção. Bom dia. Bom dia, Getúlio. Bom dia a todos que nos ouvem. Eu antecipei minha vinda e estava assistindo a entrevista anterior e foi alertado, né, que o segundo convidado não viria. Então antecipei para ganhar mais um pouquinho, pelo menos meia hora, para podermos falar. Assim, eu não sou um especialista em segurança pública, mas também não sou nenhum ignorante para sugerir que a polícia militar e civil, as polícias militar e civil do Rio de Janeiro subam os morros, né, onde estão instaladas as facções criminosas, com pedras, combater fuzil com pedras, né? Como uma especialista deu entrevista numa televisão de âmbito nacional. O combate a coisa é mais séria do que se fala. Voltando um pouco, antes de chegar nesse projeto de lei, que você fala aí da segurança pública, da integração, eu quero lembrar que no Brasil nós já tivemos um Ministério da Segurança Pública, né? Criado em 2018, né? O Ministério da Segurança Pública, que foi comandado pelo Sérgio Moro, foi comandado pelo aquele deputado antigo, que é até de esquerda, Raul Jungmann, foi comandado pelo o atual ministro Supremo, esse que foi nomeado pelo Bolsonaro, e foi nomeado por último pelo Anderson Torres, que foi ministro da Justiça. Um ministério criado para cuidar da segurança pública, exclusivamente, né? Uma lei de 2018. Ora, o que é que o governo atual fez quando assumiu no dia 1º de janeiro? Baixou a medida provisória 1154, de janeiro de 2023, 1º de janeiro, extinguindo o Ministério da Segurança Pública e voltando ao Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça passou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, e o que era ministério passou a ser uma secretaria desse ministério. Ou seja, me parece, essa sinalização é que esse governo não tem preocupação nenhuma com segurança pública, né? Ou a preocupação que ele tem com segurança pública é apenas imediata. Do ponto de vista da Constituição, me parece que há algumas coisas a serem ditas. E eu não vou explicar com detalhes porque seria cansativo demais. O Brasil, país, é formado de 4 unidades autônomas: a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, cujas competências estão disciplinadas lá a partir do artigo 18 da Constituição, e mais especificamente que diz respeito a esse tema da segurança pública, que é a proposta do atual governo, no artigo 21 da Constituição, que diz que é a competência exclusiva da União. O artigo 21 trata das competências exclusivas. O que quer dizer isso? Só a União pode trabalhar nisso. Nada, o Estado, o município, não pode se meter nisso. O artigo 22 diz que compete privativamente à União
Aí sim, o Estado, o município e o federal podem, se houver uma lei complementar federal autorizando, participar em cooperação com a União. O artigo 23 fala da competência comum. Aí os 4 podem atuar ao mesmo tempo. Só que naquela coisa, cada um no seu quadrado. Qual o quadrado da União? Aquilo que diz respeito ao interesse nacional. O quadrado dos estados é o que diz respeito ao Estado. Os morros que foram invadidos lá, que são ocupados, são territórios ocupados por facções criminosas, lá no Rio de Janeiro, os morros, interessam ao Estado do Rio de Janeiro. Aqueles morros não se estendem por outros estados, nem tem a ocupação deles não tem nenhum reflexo internacional. Então, compete ao Estado do Rio de Janeiro cuidar disso. E o artigo 24, que trata das competências concorrentes. O que significa dizer? A União age naquilo que for de interesse nacional e os estados e os municípios o que for peculiar interesse regional. Pulando lá para frente para o capítulo da segurança pública, o artigo 144, ele diz que a segurança pública é dever do Estado. Que Estado? Não é o Estado membro, é o Estado brasileiro, o Brasil. União, Estados, município e federal. Pronto. E aí divide as competências, dizendo que cabe à Polícia Federal, né, etc., organizado pela União, apurar as infrações penais, etc., que tenham repercussão internacional ou interestadual e exija repressão uniforme. Pronto. Isso aí é o quadrado da União em matéria de segurança pública. Repercussão interestadual ou internacional. Como é que a União vai atuar numa facção criminosa que tem a repercussão interestadual? Com a cooperação dos estados, sem dúvida. Internacional, com a cooperação de outros países. A União não pode, por exemplo, se meter para atuar no Comando Vermelho, no PCC, no Paraguai, na Argentina, porque depende do Paraguai e da Argentina concordarem. Isso está muito claro, né? E a Polícia Federal, eu andei pesquisando na internet, a Polícia Federal hoje no Brasil, esses dados não são precisos porque são sigilosos. O cidadão não sabe qual é o efetivo. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal no Brasil hoje, somados, tem um efetivo de 27 mil agentes. Aí inclui escrivães, pessoal técnico administrativo, peritos, etc. Né? Agentes, delegados. Né? 27 mil, aproximadamente. O estado de Roraima, que é esse pequeno unidade da federação, entre policial militar e policial civil, tem 3.613 pessoas. Aí não é só agente, né? Não é só delegado. O estado do Rio de Janeiro, onde ocorreu aquela operação, e grava essa data, 28 de outubro. 28 de outubro. O estado do Rio de Janeiro tem somados policial civil e policial militar 150 mil pessoas. 150 mil pessoas. A Polícia Federal, para cuidar do Brasil inteiro, e a Polícia Rodoviária Federal tem 27 mil. 150 mil. E o estado de São Paulo tem 110 mil. Você quer, e me parece que a ideia é o seguinte: a União encaminhou uma proposta de emenda à Constituição lá em fevereiro de 2025, de autoria do ministro Lewandowski, né, em que ele quer alterar a Constituição nesses artigos que eu falei aí. E veja, qual a primeira proposta dessa emenda constitucional? Proposta de emenda constitucional, que está na Câmara, não foi votada. É alterar ou acrescentar um parágrafo único ao artigo 21, aquele da competência exclusiva da União, que diz assim: as competências da União de que trata os capitais não exclui as competências comuns com os demais entes da Federação. E o inciso 28 diz o seguinte: o parágrafo 1º do artigo 144. Compete à Polícia Federal apurar as infrações penais, etc., que tenham repercussão estadual ou internacional e exija repercussão uniforme, vírgula, ao que eles acrescentaram, como aquelas cometidas por organizações criminosas e milícias privadas. Eles estão incluindo na competência exclusiva da União, ou seja, da Polícia Federal, é exclusiva dela. O Estado não pode. É exclusiva da União. As atuações praticadas por organizações criminosas e milícias privadas.
Então, assim, claramente, a União está dizendo que não, o Estado não pode atuar. Sou eu que atuo. Embora, segundo se dispuser em lei, embora lá na frente ela, contraditoriamente, diga que essa competência exclusiva dela possa ser compartilhada com os estados e dos municípios. Não pode. Se é competência exclusiva, não pode ser compartilhada, né? E aí, um dado que consta da fundamentação dessa emenda, porque tem que ter uma justificativa, né? É que no Brasil existem 88 organizações criminosas e 2, que a gente sabe o nome, PCC e Comando Vermelho, com repercussão interestadual e internacional. Então, a coisa não é bem simples. No dia 29 de outubro, um dia após aquela operação da polícia, exitosa, por sinal, da Polícia Civil e da Polícia Militar do Rio de Janeiro, nos morros do Rio de Janeiro, não extravasou os limites do estado de Rio de Janeiro. Operação lá dentro, para combater o crime lá dentro. Foram apreendidos 90 e tantos fuzis, de 800 que estão estimados que existam lá dentro. 800 fuzis. Não é uma pistola, não é uma baladeira, não é uma pedra, são fuzis, armas de guerra. A polícia, no dia 29, o governo encaminhou um projeto de lei, chamado Projeto de Lei da Segurança Pública, que esse está parado também na Câmara. É esse que está sendo discutido, né? Esse projeto de lei define o que é organização criminosa, em geral, que é diferente de associação criminosa. Associação criminosa é eventual. A organização criminosa já é estruturada, é permanente. Define, e aqui é uma coisa interessante, um tipo de organização criminosa qualificada, em que ela inclui o controle de território ou de atividade econômica. Veja que, se passar essa emenda constitucional, esse tipo de crime só é apurado pela Polícia Federal. Só com 27 mil, e Polícia Federal, Rodoviária Federal, com 27 mil pessoas para o território todo do Brasil, né? Sem considerar as atribuições que estão sendo empurradas para a Polícia Federal sem condição de apurar. Por exemplo, a fiscalização dos certificados de colecionador, amador e caçador, né? Os CACs, famosos CACs. Foi atribuído, passou do Exército para a Polícia Federal. Mais uma atribuição sem pessoa. Essa facção criminosa foi criada, né? Quer dizer, essa organização criminosa qualificada, que ocupa o território, que tem poder econômico, foi chamada de facção criminosa. Então nós temos a organização criminosa e a facção criminosa. Esse mesmo projeto de lei trouxe uma pegadinha. Quem não faz parte da liderança ou do comando pode ter a pena reduzida de 1/6 a 2/3. Como é uma proposta de lei mais benigna, o soldadinho que está lá na frente trocando tiro com a polícia, que morreram lá. Aqueles que morreram, os que sobreviveram trocando tiro, não exerce liderança nenhuma. São soldados que se expõem a ser mortos. As lideranças não foram mortas, as lideranças fugiram de lá, se é que estavam lá todas. Esses vão ter a pena reduzida retroativamente, de 1/6 a 2/3. Ou seja, o governo, na proposta de lei, endurece e amolece, né? E outra coisa que me chamou bastante atenção é que, nas razões de justificativo desse projeto de lei, além de mencionar que são 88 organizações criminosas e milícias privadas, é que para essas organizações como holdings. Você que é economista sabe melhor do que eu do que é uma holding. Holding é uma espécie de organização, associação de empresas lícitas que se juntam através do aporte de recursos e da contraprestação de participação societária para ter lucro. A organização criminosa não é holding. Não vamos chamar de holding uma organização criminosa, porque estaríamos, vamos dizer assim, depreciando as empresas que trabalham na forma de holding. Criminalizando uma atividade econômica perfeitamente legítima, inexorável, né? Ninguém tem mais capital, ou ninguém mais tem mais
proposição, o empresário, de ficar criando várias empresas. Ele se associa a várias empresas e ali forma-se uma holding. Pois bem, esse projeto de lei foi apresentado na Câmara dia 4 de novembro, começou a tramitar lá em regime de urgência, ou seja, a Câmara tem 45 dias para deliberar. Se não deliberar em 45 dias, tranca a pauta da Câmara. E o prazo final é 18 de dezembro. Agora, né? No dia 7 de novembro, foi designado relator o deputado Guilherme Derrite, do PL de São Paulo, que era secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Ele apresentou, dia 12 de novembro, né? 7 de novembro ele foi nomeado, dia 12 de novembro ele apresentou um parecer preliminar de plenário, um PRLP número 4, que é esse que está em discussão. Uhum. E durante muito tempo se disse, não, ele está tirando competência da Polícia Federal. Não, nenhuma competência está sendo tirada da Polícia Federal. O que está em vista é que o governo quer, através de uma emenda constitucional, passar para a Polícia Federal a exclusividade da apuração e do combate a associações criminosas e milícias. É isso que eles querem. Então o governo federal está antecipando como se fosse competência da Polícia Federal, o que não é ainda. O que não é. Pode vir a ser. Eu nem sei se deva ser ou não deva não ser. Né? Se você acrescesse, se o governo federal tem a proposta de aos 27 mil atuais, o efetivo atual de 27 mil, acrescentar mais pelo menos 300 mil agentes ou integrantes da Polícia Federal, perfeitamente. Eu acho que a Polícia Federal terá vai dar capilaridade. Vai dar capilaridade, vai ter o começo de possibilidade. Mas com 27 mil agentes para o Brasil inteiro, não tem condição nenhuma. Então esse parecer foi apresentado. Ele é muito claro, mas é muito claro, né? Ele elogia, né, a definição de facção criminosa. Ele abandona a ideia de equiparar as facções criminosas. Vejam, a organização criminosa é uma coisa, a facção é o que está mais grave. A facção é aquela que ocupa o território, domina o território e tem a influência econômica. Ele diz, olha, eu não vou mexer na lei antiterrorismo não, que inclusive já existe. Essa lei antiterrorismo já existe no Brasil. Essa lei antiterrorismo foi criada inclusive no governo da Dilma Rousseff. Lei da Dilma Rousseff. Uma lei estou com ela aqui perdida em algum lugar. Uma lei que ela defende como atividade terrorista aquela que atenta contra, ligada à xenofobia, crimes contra os direitos humanos, etc. Se ela está aqui. A organização criminosa, está aqui a lei do terrorismo, a lei de 2016, lei 13.260. Motivação do terrorismo para a senhora Dilma: xenofobia, discriminação, preconceito de raça, com etnia e religião. Nenhuma organização criminosa tem essa motivação. Nenhuma facção criminosa está movida por xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, com etnia. Muito ao contrário. Eles querem ocupar o território, dominar, suprimir o papel do Estado, a possibilidade de atuação do Estado e ganhar dinheiro. Simples assim, né? Muito bem. Esse parecer, portanto, ele diz assim, não pode me criticar por querer equiparar terrorismo, porque não se trata de terrorismo mesmo. O terrorismo quer ter uma motivação ideológica e política. O terrorista quer tomar conta do Estado, quer dominar o Estado. E há várias formas de dominar o Estado. Um deles é infiltrando seus agentes no Estado, ou comprando seus agentes no Estado. Ninguém nega que, inclusive nessa operação que houve no Rio de Janeiro, os líderes fugiram porque tiveram conhecimento prévio da operação. Devem ter tido um prévio. Sem dúvida nenhuma, tinha alguém deles infiltrado, né, dentro dos órgãos que sabiam dessa operação para fugirem antes, né? Ele diz mais, o Derrite, no parecer dele: não se mexe na competência da União, fica tudo como está, né? Mantém a harmonia entre
os entes, só que ele agrava apenas. Ele agrava apenas. Começando, né, em regra, e eu não vou detalhar todos os crimes que ele altera, todas as leis que ele altera. Começando, a facção criminosa de 20 anos no mínimo a 40 anos no máximo. Tá certo? Então, esse agravamento de penas é que deve ter incomodado alguns que acham que os criminosos, os membros da facção criminosa são vítimas dos cidadãos que moram nos morros do Rio de Janeiro. Cidadãos de bem, que é a maioria que moram nos morros do Rio de Janeiro. E do Brasil inteiro, né? Como assim os donos de celulares que são roubados são vítimas daqueles que roubam para tomar uma cervejinha. E uma outra coisa interessante, duas coisas interessantes, é que a progressão de regime, ele diz que o membro da facção criminosa condenado só pode progredir regime depois de cumprir 85% da pena. Hoje é um sexto. É um sexto, tem vários benefícios. E acaba com auxílio reclusão para esses condenados. Você não sabe, o auxílio reclusão é o valor equivalente a um salário mínimo para a família do preso. Ou seja, qualquer um daqueles que foram presos vários no Rio de Janeiro, que tem a família, que não tem a renda declarada, né, acima de R$ 1.750 nos valores de hoje, e nenhum deles tem, porque nenhum deles trabalha ilicitamente. Certamente, com o trabalho que eles fazem, trabalho estruturado, né, de soldadinho, né, etc., eles ganham muito mais do que um salário mínimo, 1.700 e pouco. Mas o auxílio reclusão hoje é de um salário mínimo para cada um, né? Então, veja... Não tem nenhum salário para as vítimas, né? Não tem. Para a família das vítimas. Mas para a família das vítimas, para a família dos criminosos, tem sim. Auxílio reclusão. Se essa lei for aprovada tal como ele propõe, acaba com o auxílio reclusão, né? Que me parece justo, né? E ele exatamente fala isso. Ele aumenta as penas e o período de permanência em regime fechado, né? Para progredir em regime fechado. E, inclusive, recomenda que sejam transferidos para presídios federais. Determina, né? Determina que sejam transferidos para presídios federais, né? Veja bem, a progressão, no mínimo, 85% é o máximo, 70% é o mínimo. Uhum. Então, assim, todas as reclamações que são feitas na mídia, e aliás, são feitas, vamos dizer assim, de uma forma... infelizmente tendenciosas, né? Tendenciosas, né? São feitas para dissuadir o Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, a votar um projeto de lei que adapta muito bem, né? Muito bem, esse projeto de lei enviado pelo governo no dia seguinte à operação do Rio de Janeiro. Por que o governo se preocupou com enviar esse projeto de lei antes? Em fevereiro, vamos pensar só em 2025. Em fevereiro encaminhou uma proposta de emenda. Por que não encaminhou junto um projeto de lei em fevereiro? Não. Precisa Até porque a emenda requereria o disciplinamento por lei ordinária, né? É isso. Então acompanhava a tramitação junto. As duas iam ingressar na Câmara e aí iam tramitar, só que com ritos diferentes. Você estava falando, e eu sempre falei, que o Brasil vive uma ditadura do Supremo Tribunal Federal. Eu só queria voltar a fazer essa distinção. Eu não acredito que o judiciário faça parte de uma ditadura do Poder Judiciário. Alguns membros do Supremo Tribunal Federal, da composição atual, implantaram uma ditadura do Poder Judiciário no Brasil. Uma ditadura. E olha, veja bem, no dia seguinte a essa operação, o que é que o Supremo Tribunal Federal fez? Requisitou ao Estado do Rio de Janeiro, ao governador do Rio de Janeiro, que prestasse informações. Onde? Uma arguição de descumprimento de preceito federal. É um tipo de ação de controle de constitucionalidade, número 635, proposta pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Isso tem duas observações. Primeiro, uma operação policial sendo questionada pelo Supremo Tribunal Federal através de uma ação proposta por um partido de esquerda, que não consegue votos suficientes
do parlamento, recorre ao Poder Judiciário. Isso é aquilo que eu falei na minha tese de doutoramento sobre a judicialização da política. Né? O PSB e o PSOL são campeões de ações no Supremo Tribunal Federal e campeões não só na propositura, mas no êxito que eles conseguem no Supremo Tribunal Federal. Pois bem, essa arguição 635 era relatada pelo ministro Edson Fachin, que atualmente é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu dou um doce quem descobrir para quem foi redistribuída essa ação. Ele mesmo. Alexandre de Moraes. Foi redistribuída para ele. Ele é uma pessoa de muita sorte. Se eu tiver a oportunidade de um dia ter contato com ele, vou pedir para ele os números da Mega Sena da virada. Todas as ações caem com ele. Todas as ações importantes são distribuídas a ele. Por fim, e voltando ao começo, o combate ao crime organizado e às facções criminosas tem repercussão local, no município, no estado, no Brasil e internacional. O PCC, que são duas dessas 88 organizações criminosas, já são reconhecidas como organizações terroristas, né? Pelo Paraguai, aqui no sul do Brasil, faz fronteira aqui no sul, e pela Argentina. São organizações terroristas, consideradas como terroristas. E qual é o argumento? Está aqui no Globo, publicado, e está aqui na página do governo do Paraguai. É que, reconhecidas como organizações terroristas, as Forças Armadas do Paraguai podem atuar intensamente. E o que é que o Paraguai tem a ver com isso? O tráfico de drogas parte por lá. Dois caminhos, né? O Peru e entra pelo Paraguai. E aqui em cima, a Colômbia entra pela Venezuela. Entra o quê? Drogas e armas. Né? Pelos dois caminhos. E declararam organizações terroristas. E o que é que o governo grita, né? Escandalosamente? Não podemos chamar de organização terrorista porque os Estados Unidos podem intervir no Brasil. Bem, ninguém pode impedir que os Estados Unidos, por exemplo, declarem o PCC e o Comando Vermelho organizações terroristas. Ninguém pode impedir. O que o governo pode fazer é tentar impedir que o Brasil declare essas facções criminosas como terroristas. Podem. Se tiver força no Congresso, pode. E daí tem força no Supremo? Tem. Se o Congresso aprovar, o Supremo derruba, sem dúvida nenhuma. O Supremo diz que é inconstitucional. Agora, nem o governo do Brasil, nem o Supremo Tribunal Federal podem impedir que os Estados Unidos declarem como organizações terroristas e intervenham. De qualquer forma, como? Primeiro pressionando, ameaçando, como estão fazendo com a Venezuela. A intervenção não é uma concessão. Não é. Se quiser intervir, intervém. Intervém. É ato de força. Ou com uma ameaça, por enquanto, que estão fazendo com a Venezuela. Estão ameaçando, deram um tiro ainda na Venezuela. Poderão vir a dar? Pode. Eu quero que dê? Não, eu prefiro que não. Prefiro que as coisas se resolvam no plano das ameaças. O governo que está na Venezuela, que é um governo narcoterrorista, imbricado com os narcos traficantes e com o terrorismo, sai a ser substituído. Essa é a pressão dos Estados Unidos. É legítimo? Pergunte ao povo da Venezuela se é legítimo. Pergunte ao povo da Venezuela se ele tem condição de sozinho tirar esse governo. Pergunte ao parlamento da Venezuela, à oposição da Venezuela, se eles têm condição de tirar isso aí. Pergunte à Suprema Corte da Venezuela, pergunte ao Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, se eles têm condição de tirar esse governo que está aí. Não tem. E eu também digo isso na minha tese de doutorado, eu nem estava nem pensando na Venezuela. Né? É preciso que haja uma internacionalização da solução das questões. É preciso que a solução venha de fora, de dentro, porque não se resolve. E é o caminho que você... Se as forças internas... Não têm condição de resolver. Não tem condição de Estão resolver. dominadas. Uma situação anômala, uma situação de imposição de um governo, como é que vai fazer? Não tem como. Pode haver 20 mil eleições na Venezuela e esse governo nunca perderá. Nunca perderá. Nunca perderá nenhuma eleição.
E foi demonstrado agora, né? E você disse que o Brasil já se venezuelizou. Sim, o Brasil já é uma grande Venezuela. Só falta ser dominado agora, nesse momento, o poder legislativo. Daí a importância da eleição no ano que vem. Se no ano que vem os eleitores do Brasil inteiro e os de Roraima votarem em pessoas que não defendam o poder legislativo, a coisa está completa. A coisa está completa. Aí esse governo que está aí não sai mais do poder. De jeito nenhum sai mais do poder. A não ser com a intervenção externa. É legítimo? É legítimo. Do ponto de vista das relações internacionais, é perfeitamente normal. É perfeitamente normal. A Síria, o Afeganistão, o que mais? O Iraque, tudo foi intervenção externa para derrubar um governo ditatorial, que massacrava a maioria da população, que não tinha nenhum canal para chegar ao poder, para mudar o poder. Não tem jeito. Não muda o governo da Venezuela se não houver intervenção externa. Eu espero que fique só na ameaça. E a estratégia do governo Trump é tentar convencer o Maduro a dizer, olha, evita um derramamento de sangue dos teus concidadãos. Pega tuas coisas, vai para a Rússia se você quiser, vai para Cuba se você quiser, mas entrega o poder para que você normalize uma situação que não é normal. Absolutamente anormal. Absolutamente anormal. E aqui eu estou dizendo, quando o Brasil virou uma Venezuela, é porque, eu já disse várias vezes, a composição atual, eu sou um defensor histórico do Supremo Tribunal Federal, mas até pela história. A composição atual do Supremo Tribunal Federal é governista, é chapa branca. Só quem falta ser dominado agora é o Poder Legislativo. E eu não acredito, e eu entendo o que eu vou dizer, nenhum deputado, nenhum senador é corrupto. Muitos corruptos são eleitos deputados e senadores. Já o eram antes de ser eleitos. Eles não se tornam corruptos porque são parlamentares. Por que se elegem? Pela força do dinheiro. Isso é uma realidade que eu vivenciei na eleição que eu concorri para senador. Por mais que eu falasse, olha, nós temos que mudar, pessoas sérias, pessoas que pensam no coletivo, terminava a fala, quanto é que o senhor vai me dar? Eu tenho aqui 2, 3 contas de luz para o senhor pagar uma botija de gás lá em casa vazia. O senhor vai me dar um dinheiro aí? Aí eu baixava a cabeça, triste, saía assim, poxa, perdi meu tempo. Mas o povo acorda, o povo sabe que aquele dinheiro que ele recebe vai lhe ser cobrado em triplo, décuplo, 10 vezes o que você recebeu, você vai pagar para esse que comprou seu voto. Eu tenho uma experiência pessoal, Helder. Em 90 eu fui candidato e tive apoio né, da centro-direita até a centro-esquerda. E me apoiava lá o PCdoB à época, era o Marcos Montenegro, que era um professor e que era o protótipo do sertanejo. Ele tinha um óculos escuro, um óculos grande grau, né? Se vestia de forma muito simples. Aí o Marcos fazia o discurso falando em democracia, falando em seriedade, aí quando terminava, mas o senhor tem umas 5 sacas de cimento para me arranjar? Aí o Marcos chegava e disse, rapaz, eu não consigo entender. Eu não tenho nem o protótipo de quem tem dinheiro e ainda me pede. E eu queria fazer assim, eu sou um defensor também, mais do que do judiciário, do legislativo. Eu acredito que o povo está representado no legislativo. Vamos defender o legislativo. Tem muitos deputados e senadores íntegros que trabalham pelo coletivo, que já estão lá e que ainda querem entrar, né? Querem ter a oportunidade de entrar. Então, o povo, não desconfie do legislativo. Aperfeiçoe seu voto, confira quem é que tem uma história, quem é que está falando sério com você, né? Eu aprendi nos livros que, eu vou usar a expressão, as pessoas mais traidoras são aquelas mais que se exageram
nos atos de agrado. Um traidor, uma pessoa não sincera, é aquela que é excessivamente agradável com você. Ô, meu amigo e tal, não sei o quê, vamos trabalhar. Miguel Reale Paisia. São os hipócritas que mais se esmeram em atos blandiciosos. Bom, deixa eu ler algumas das contribuições. Vocês viram, nossos ouvintes viram que eu pouco interferi na explanação do Dr. Helder, porque se alguém prestou atenção, ele abordou um problema de ordem estrutural, de amplo espectro. Ele não puxou muito para a questão ideológica, mas para a questão da democracia, né? Tanto que ele diz, olha, temos que salvar o parlamento, porque é o único que pode encaminhar uma solução e pode evitar o desastre total do impasse que a gente vai chegar. Mas vamos lá. O Cowboy mandou aqui eu não vou pedir para o Dr. Helder responder uma a uma. Depois a gente vai fazer uma síntese, senão não vai dar tempo. Vamos lá, o Cowboy caminhoneiro, né, eu acho. Ô, doutor Getúlio, bom dia. Aqui é o Cowboy Carreteiro. Chegando aqui em Boa Vista. Esse cara que falou aí, todo Chico de Moraes que é corajoso, que ele é um tonto, um patético. O Brasil já estamos na ditadura brasileira. Esse desgoverno que está aí, está acabando com o país. Eu falo porque eu sou motorista carreteiro e viajo o Brasil inteiro. As rodovias estão se acabando. As rodovias federais estão se acabando. Muito buraco, tudo caro, não tem mais frete. Tá uma decadência. Meu Deus do céu, volta logo, Bolsonaro. Volta logo. Que quem fala é o Cowboy Carreteiro, chegando de São Paulo em Boa Vista, Roraima, extremo norte do Brasil. Um abraço, Cowboy Carreteiro. Muito obrigado pela sua participação. O JR. Bom dia, doutor Getúlio. Aqui é o JR do Silvio Leite. Pois é, rapaz, é muito difícil essa área aí, porque eu conheço tanta gente honesta quando não é político. Depois que ganha política, ele vira outras pessoas. Às vezes as pessoas dizem que a gente não sabe votar, mas como é que pode, doutor Getúlio? A gente conhece tantas pessoas humildes, tanto um amigo meu que eu já ajudei a eleger aqui em Roraima, e eu já envolvido no meio de corrupção. Entendeu como é que é? Esse aqui eu estou falando pro senhor, que não tem quem sabe votar não. Porque ele não vota naquele que já roubou, mas vota em outro que diz que nunca roubou, e depois ele vai entrar no meio da corrupção. JR, eu sou solidário com a sua angústia, mas olha, o doutor Helder, ele disse aqui, né? É preciso deixar bem claro uma coisa, né? O parlamentar não se torna corrupto. Antes de ser eleito, ele já é corrupto. Então, se você investigar bem, né, Helder, vai descobrir que o cabra não merece o voto, né? Você tem instrumento para saber isso. O Pontes. Bom dia novamente, doutor Getúlio. Me permita. Doutor Getúlio, o Brasil, ele já virou a Venezuela de fato. Veja, na Venezuela, quem é a maior autoridade? O Maduro. Aqui, quem é a maior autoridade? O Lula. Quem certifica o Maduro de ficar no poder na Venezuela? O STF de lá. Quem classifica e quem impulsou o presidente daqui? O STF. Questão da miserabilidade. O governo querendo acolher o povo com cesta básica, disque gás, entre outras, né, entre outras coisas. Será que o governo quer realmente que a gente viva bem? Olha, eu não quero que ninguém me dê a minha cesta básica. Eu quero ter o meu trabalho e o meu dinheiro para me comprar a minha cesta básica, o meu gás, ou seja, lá o que for. Eu quero ser independente. Aqui, com base nesse R$ 1.500 e uma fração, eu nunca vou poder comprar um carro, doutor Getúlio. Nunca você aí, que está me assistindo, que ganha um salário mínimo, que paga aluguel, que paga o rancho, que paga a luz mais cara do Brasil, que é aqui em Boa Vista, só com uma empresa que faz o que quer, que escraviza as pessoas. Ou seja, nós vivemos já dentro de um sistema. Quanto mais burros, mais pobres, mais os candidatos que aí se perpetuam com suas famílias, que lança tio, que lança filho, que lança o amigo, porque sempre é alguém assim, se perpetuam no poder e a gente fica aqui como escravos que somos. A escravidão, doutor Getúlio, ela não passou. A escravidão se modernizou. E a gente, de tanto tempo estando no inferno, pensamos que o inferno é o céu. Bom dia. Um abraço, Pontes. Vamos ouvir o Francinei.
Bom dia, doutor Getúlio. Bom dia, para ver os comentários, né? O pessoal chama os políticos de corrupto, né? Sendo que político não nasce político, quem coloca lá é a população. Então, se a população chama os políticos de corrupto, eles não são corruptos. Corrupto é a população que vota e coloca de lá. Não é isso? Né? Mas o brasileiro é muito fácil de ser ludibriado, de ser... É desse jeito, irmão. Não adianta que não muda. Essa que é a verdade. O corrupto não é o político, é quem vota, a população. A quem vai lá e vende o voto, esse que é o corrupto. Ele cria um corrupto, ele está criando um corrupto, né? Já que ele está dizendo que os políticos são corruptos. Então, se ele colocar lá, então ele que é corrupto. E dizer também que o cara que falou aí do Alexandre de Moraes, ele está certo. O Alexandre de Moraes, o cara, ele tem a coragem. Ninguém pode não gostar do cara, mas tem que reconhecer. O cara tem peito, tem coragem. Um abraço a todos. Vamos. O Gerson Maciel disse assim, bom dia, doutor Helder. Na sua concepção, o Estado, para agir numa operação de segurança pública, tem que pedir ordem às facções determinadas? Ou seja, para subir morro, tem que ter a anuência do chefe do Comando Vermelho, Falange, etc. O senhor é a favor que o STF tem de se meter em assunto dos estados? Ele deixou bem claro que não, né, o Gerson. Não é possível confundir o que o doutor Helder disse aqui. Ele disse que o Supremo, como instituição, tem que ser preservado. Isso não implica que ele não tenha críticas contundentes com a composição do Supremo. É preciso entender bem isto. Como democrata que ele sabe que o Supremo é uma instituição fundamental ao exercício da democracia. Perfeito? Mas que ele tem o direito de questionar a atual composição do Supremo. Eu antes do doutor Helder chegar, eu disse, olha, ultimamente, foi o advogado do Lula na Lava Jato. Foi o Dino, e o Lula disse que ele ia para lá, não pelo saber jurídico dele, mas por ser um comunista. Né? Foi aquele, anteriormente, o Toffoli, que era advogado, um advogado até medíocre, que nunca teve experiência de magistrado. Nunca passou no concurso para juiz. Nunca passou. Já foi reprovado 2 ou 3 vezes. O Alexandre de Moraes, que foi sacado do ministério, também nunca teve experiência de magistratura, né? E também virou ministro, só para ficar nesses exemplos. Aí tem mais aí. O Gerson, não, já vimos. Gilvan diz, bom dia, doutor Getúlio, esse cidadão falar nada com nada e sim juiz e se diz entendido, deveria estudar antes de vir falar nada com nada. Eu acho que é com aquele cidadão. Raimundo Asa Branca, não, é Dione, né? Ou Dione, disse, bom dia, doutor Getúlio, não concordo com esta frase. O povo tem um político que merece. Vota em político ladrão. Cada um é responsável pelas suas próprias condutas e não dá para conhecer ninguém em tempo de campanha. Acreditar em promessa de campanha é enganar a própria confiança. Você sabe que vai ser enganado, mas acredita. Não, o Johnny, você sabe que vai ser enganado, mas acredita? Eu acho que você sabe que vai ser enganado porque não tem opção, né? Fica à vontade. É assim, uma das formas, e eu vi falar aí, de escravização, viu, meus eleitores, é aquela escravização a partir da qual você diz, não tem solução. Isso. Vou continuar como está porque não tem solução. Vou vender meu voto porque não tem solução. Vou eleger os mesmos que já estão aí porque não tem solução. Isso é uma forma de escravização mental. Você é levado a pensar que é assim, porque é assim mesmo e vai continuar sendo assim. Isso não é verdade. Você pode continuar votando em quem você acha que merece seu voto. Você pode errar no seu voto. Aquela pessoa que você pensava que era honesta e que não é, mostrou que não é honesta, você não vota de novo nela. Você não vota só uma vez. Você vota a sua vida inteira, até quando quiser, até morrer. Vai procurando as pessoas que você acha que são honestas. E aí é importante, não é só avaliar a pessoa no momento da eleição, porque no momento da eleição todos são bonitos, todos são simpáticos, todos são bem intencionados, todos são cheios de proposta, todos são cheios de recursos, todos são cheios de abraço e alguns também são cheios de dinheiro e vão pagar para você o
que você precisar. Na eleição, voltando de novo para senador, eu soube, isso já é folclórico aqui nos bairros da capital, as pessoas ficavam na madrugada esperando os carros passando com os adesivos e R$150 para votar. Na eleição passada, eu soube porque alguém que estava na minha campanha voluntariamente disse, olha, foram lá em casa e ofereceram R$1.000 e deram R$1.000. Não é mais R$150, é R$1.000. Veja, imagine assim, um candidato a deputado federal para se eleger, que gasta na eleição para deputado federal R$9 milhões. Ele ganha 40 e poucos mil por mês. Faça a conta em 4 anos. De onde ele vai tirar R$9 milhões que ele gastou na eleição? É na corrupção. O candidato que gasta milhões para se eleger, ele vai se corromper com 10 vezes esses milhões que ele gastou, né? Existem várias formas de ele se ressarcir. Então, meu eleitor, não acredite que a coisa não tem jeito. Tem jeito. Você é o jeito da coisa. Você tem que continuar votando, procurando, pesquisando a vida da pessoa e não só na eleição, não. Tá? O Brasil tem jeito? Tem jeito. O Brasil está melhorou? Tem muito jeito. Já melhorou. Agora, essa acomodação é que vai levar o Brasil para o fundo do poço. Ainda não estamos no fundo do poço, mas se não votarmos direito na próxima eleição, vamos chegar lá. Perfeito. Raimundo Azabranca mandou outro áudio, vamos ouvi-lo? Bom dia. Doutor, veja bem, os Estados Unidos podiam agir como agiu na época do Saddam Hussein, achou ele dentro de um buraco lá e eliminou, lá na Venezuela, ou aqui no Brasil, contra os ditadores que aqui o senhor é sabedor que tem, alguns. Os Estados Unidos podia fazer isso? Pode fazer isso? Devia fazer isso? Qual é a sua opinião a respeito? A minha opinião a respeito disso, que quem tem que se dar a respeito é a própria população. Votando, olha, o doutor Helder disse coisa profunda aqui, prestem atenção. Vamos preservar o parlamento e vamos participar ativamente de uma eleição para eleger um bom parlamento. Essa é a única saída que nós temos. Eu lhe garanto que se nós internamente resolvermos nossas questões que são graves, ninguém vai invadir aqui. Ninguém vai invadir, seja Trump, seja quem quer que seja, né? Porque nós demonstramos que temos capacidade de resolver os nossos problemas. E temos, né, Helder? Veja, eu vou ir para a Venezuela para voltar para o Brasil. Primeira situação, olha, você acredita que o povo venezuelano tem condição de mudar o governo de lá? Nenhuma. Nenhuma. Por mais que seja unanimidade. Cuba, mais distante. O Partido Comunista de Cuba se reelege, ou elege seus candidatos, com 90% dos votos. Todas as eleições? Todas, não perde uma. Até porque eu nem sei se lá tem partido de oposição. Se tiver, muito acanhado, ou é um partido de oposição chapa branca, né? Que faz ali só a encenação da eleição. Cuba, Venezuela, não tem como o povo se modificar internamente, porque o legislativo está acovardado, o judiciário está dominado, a justiça eleitoral da Venezuela está dominada, os militares estão dominados, envolvidos inclusive no narcotráfico, inclusive de armas. Como é que o povo vai resolver? O processo eleitoral está corrompido. Está corrompido. Como é que vai resolver? Só pode ser uma interferência externa. Os Estados Unidos podem fazer isso? Podem, porque nas relações internacionais nós temos separado as duas coisas. O que é ideal e o que é real. Usando uma linguagem mais técnica. O direito leve, o soft law e o hard law. A lei forte, a lei do mais forte. Os Estados Unidos é mais forte, ele tem interesse na Venezuela e que o regime da Venezuela não se espalhe pela América do Sul, ele intervém mesmo. Primeiro botando a força que ele tem aqui disponível. O maior porta-aviões do mundo que ele tem está aqui na região. Já está aqui. Já está aqui. Por que ele botou aqui? Porque para ele é muito importante. Não é a Venezuela, não é o Maduro, é o modelo de exportação que eles fazem. Né? A droga que passa da Venezuela para os Estados Unidos é muito menor do que a droga que passa do México para os Estados Unidos. Que está na fronteira. Mas o México está vizinho dos Estados Unidos. Basta olhar para lá, o México já se
aqui a Venezuela está mais não. Ele manda as frotas aqui e fica só na ameaça. Ele pode intervir? Pode. Porque a lei internacional ou é leve, fraca ou é dura. A lei da força. A nossa Cida Lacerda diz assim: foi por conta dessa experiência que ele teve na política, que eu tive também, que eu joguei a toalha e desisti esses dias. Meu filho, Zé Luiz, me perguntou: a senhora desistiu da política? E com o coração partido eu disse para ele que sim, porque isso ficou como um sonho no meu passado. Que triste, Cida. Que triste, não desista. Eu não desisti, né? Já me pediram para dizer isso, e eu vou, se você permitir dizer, eu não desisti da política. Eu estou pré-candidato a deputado federal no ano que vem. Estou conversando com alguns partidos e mais próximo de um partido cuja ideologia me identifica e cuja história recente me identifica, que é um partido que defende a liberdade, que defende a família, que defende os valores da honestidade, que é contra a corrupção, né? Que é contra a instalação do comunismo no Brasil. Eu estou muito próximo desse partido. Não vou anunciar ainda porque não foi ainda oficializado. Mas eu não desisti da política, não. Sofri muito. Tenho muitas marcas, muitas cicatrizes, viu, Cida? Mas não desisti. Não desista. Por favor. São pessoas como você que podem fazer a diferença na eleição do ano que vem. O Zenal disse: doutor Girão, como pode, se a Justiça Eleitoral vai dar o diploma para quem cometeu a chamada conduta vedada pela legislação eleitoral? Compra de votos. Um absurdo. É realmente, Zenal, um absurdo, né, Éder? Eu sou defensor do Poder Judiciário do Brasil e também da Justiça Eleitoral. Volto a insistir. A minha crítica ferrenha é em relação a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que fazem a sua composição atual, né? A minha crítica é a eles, não é às instituições. Eu sou um defensor. Eu estive no Poder Judiciário, fiz parte com muito orgulho do Poder Judiciário por quase 30 anos e acho que fiz bem o meu papel. E lá tem pessoas que continuam fazendo bem o seu papel, seja na Justiça Eleitoral, seja na Justiça Estadual, seja na Justiça Federal, seja até no Supremo Tribunal Federal. Existem algumas pessoas que, assim, quando falam, a gente se orgulha de ouvir falar. Sim, né? Um deles que eu posso destacar, que foi para mim uma grata alegria, o ministro Luiz Fux. O voto do ministro Luiz Fux é corajoso. Coragem é isso. Coragem é isso. Ele tem toda uma carreira na magistratura. O ministro Fux é um magistrado com coragem. O que o ministro Alexandre faz não é coragem, é arrogância. É arrogância. É abuso de autoridade. É coragem até quando minoria. Até quando minoria. O MTX Batista mandou uma mensagem, vamos ouvi-la? A política virou um negócio há muito tempo e ninguém investe na política para ajudar a resolver os problemas da sociedade, só os que lhe interessam. Isso é o que sempre perdurou e é o que sempre vai perdurar. Vocês podem dizer o que quiserem, esse sistema nunca vai mudar, todos nós vamos morrer e esse sistema não vai mudar para melhor, infelizmente. Se vier um dia uma ditadura, aí é que vai ficar pior, que a gente não vai poder estar falando o que está falando hoje. Vai mudar sim, Batista, vai mudar. O Túlio Pinto, vamos ouvir o Túlio? Bom dia, doutor Getúlio. Bom dia, doutor Helder. Bom dia a todos. Doutor Getúlio, é inadmissível que brasileiros fiquem especulando e torcendo para que os Estados Unidos invadam o Brasil. Derrube o governo A, governo B, governo C. É inadmissível isso. Isso é como se fosse uma traição à pátria. O que você tem que se fazer é votar de acordo com a sua consciência e poder escolher o melhor para o nosso país. Não ficar torcendo para outras potências mundiais e invadir o Brasil. Um abraço e bom dia a todos. Eu gostaria de poder repassar o que eu disse aqui. Se eu usei alguma palavra que eu concordava, eu pedia que os Estados Unidos intervissem no Brasil. Estou falando da Venezuela. Se um dia o Brasil se tornar definitivamente uma Venezuela e o governo for dessa mesma linha do Trump, os interesses não são só do Trump, são dos Estados Unidos, né? Estados Unidos em primeiro lugar, Estados Unidos grande de novo, e o Brasil não tiver jeito de ele mesmo, seu povo mesmo, ter as condições de mudar o governo, como da Venezuela,
será perfeitamente legítimo. Não estou dizendo que eu concorde, que eu torça, que eu peça, que eu implore. Será perfeitamente legítimo, inclusive diante das regras das relações internacionais, que são muito mais além do que do direito internacional. O pessoal fala, do direito internacional não permite, mas as relações internacionais não são regidas pelo direito internacional. O direito internacional é só uma fraçãozinha, e aliás, menos importante das relações internacionais. Relações internacionais. E eu sou doutor em relações internacionais, eu não sou doutor em direito internacional. Vamos ao Luiz. Doutor Eldio Girão, é o senhor que está falando. Nós estamos esperando, eu estava esperando você se candidatar ao Senado. Porque você, no meu caso, eu queria que você se candidatasse ao Senado e Nicolete também. Porque vai precisar de 2 senadores, nós queríamos vocês 2. Bem, eu agradeço a lembrança, Luiz, mas a minha predisposição, e parece que as condições caminham para que eu seja pré-candidato a deputado federal. Condições objetivas. Objetivas, né? E candidatura e partidárias, né? Com a candidatura que tem alguma chance. Porque essa eleição para o Senado agora, e eu, mais uma vez, muito dependente ainda do resultado da cassação ou não do governador Denário, vai ser muito pesada. Muito pesada. Eu vi o Helder falando aqui em 9 milhões para eleição de deputado federal. Pelas estimativas que eu tenho aqui, é para deputado estadual esse valor. Estadual esse ano? Pronto, do ano que vem, pronto. Agora, eu acho que isso não implica que alguém sem dinheiro, sem esse dinheiro, não se eleja. Porque o povo quiser, elege. O povo quiser, elege. Já elegeu e vai eleger de novo. Vai eleger. O Arino Saldanha Aquino mandou uma mensagem. Doutor Getúlio, doutor Helder, é um prazer falar com você, mas é o seguinte, o brasileiro consciente da sua responsabilidade, se não tiver noção de que se ele votar em bandido, apoiar bandido, hoje não se deve apoiar alguém que se diz petista, nem que seja um funcionário, não se deve apoiar, tá? Muito menos um político que se diz com ideologia petista. Muitos cristãos que estão aí dizendo, apoiando petista, não devem ser apoiados. Isso é uma vergonha, tá, para o Brasil, é uma vergonha para nós que temos um país rico sendo destruído por homens, por um grupo de homens. Tá? Deus abençoe cada um e vamos lutar por um Brasil melhor. Obrigado pela sua participação, Arino. Eu vou dizer uma coisa que pode até assustar, mas tem gente no PT séria também. Também. Não vamos generalizar. Nem todos de direita são sérios e tem alguns de esquerda que são sérios. Deixa eu voltar uma expressão que a gente sempre repete, porque leu. Quem na juventude não foi de esquerda, não tinha coração. De extrema esquerda, de esquerda, né? Não tinha coração. Quem na maturidade e na velhice continua sendo de esquerda, é porque não tem cérebro. Vamos lá. Valdemar Alcântara. Olha aí, Valdemar Alcântara é um petista, viu? Bom dia, doutor Getúlio Cruz, bom dia ao doutor Eldo Girão Barreto também, e a todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa, a Rádio do Povo. Doutor, eu acredito que essa narrativa que o Brasil virar Venezuela, isso não existe, isso não vai existir nunca. Aqui é outra potência, aqui é outra história, entendeu? O Brasil é soberano, o Brasil tem agricultura, entendeu? O Brasil tem a pecuária, o Brasil é outro rumo, entendeu? Essa narrativa dessa história aí que o Brasil virar Venezuela, essa é narrativa de pessoal da direita, entendeu? Que estão aí revoltados, que estão bravizinhos, entendeu? Pela paixãozinha que eles têm aí pelo ex-presidente que foi derrotado nas urnas. O voto é soberano, o povo brasileiro escolheu o presidente Lula, e hoje está aí, geração de emprego, tá maravilhoso no país, entendeu? Tá sobrando emprego no nosso país, entendeu? Tá bom demais, tá ótimo, entendeu? Essa é a minha opinião. Essa história de Brasil virar Venezuela é só para furado. Coisa de derrotados daí, tá bom? Valeu, um abraço. Só queria dizer que eu não sou apaixonado por Bolsonaro, nem sou inimigo de Lula, né? Porque estão muito distantes de mim. Mas só queria lhe dar um dado, viu? Da América, do mundo inteiro, o único país que integrava a Organização dos Países Exportadores de Petróleo no mundo e que tem a maior reserva de petróleo do mundo, chama-se Venezuela. Mesmo com essa riqueza, ela tem mais petróleo que o Brasil, por acaso. Bem mais. Mas está nessa pobreza geral. É só você perguntar a um venezuelano, ou olhar no seu cesto de lixo à noite, se tem algum venezuelano catando a sobra da sua comida, do seu lixo, da sua latinha, e pergunte para ele por que ele está assim, vindo de um país tão rico em petróleo e que está nessa situação atual.
O Brasil não é tão rico que não possa se tornar uma Venezuela, não. Claro que não. O Valdemar, deixa eu só lhe dizer uma coisa, cuidado com as versões. Aliás, nesse sentido, o Lula foi muito correto. Ele disse, olha, nós vamos criar a nossa versão para evitar que a direita volte a governar esse país. Essa história de desemprego, deixa eu lhe dizer, o IBGE, ele mudou a metodologia de calcular o desemprego. Só o IBGE hoje só considera desempregado aquele que procura emprego. Em função dos vários programas sociais, muita gente prefere não trabalhar para não perder o benefício social do que trabalhar. É claro, você vai dizer, mas é porque os salários são baixos. Salário, e aqui eu vou falar como economista para você, expressa produtividade. Não tem como você aumentar o salário se não tem aumento da produtividade. Mas isso é uma discussão muito longa, mas cuidado com as versões, cuidado com a narrativa, tá bom, Valdemar? Embora eu tenha todo respeito pela sua opinião. O Antônio, lá do Silvio Leite, mandou um oi e mandou um áudio. Vamos ouvi-lo? Por favor, é o Antônio novamente. Doutor Getúlio, eu votei pro doutor Helder para senador. Então ele está falando que vai se candidatar a deputado federal. Eu não queria, não. Mas eu vou ser bem claro pro senhor. Para deputado federal, não voto pro senhor, não. Se o senhor se candidatar pro Senado, pode contar com o meu voto e dos meus 3 filhos. Vamos votar pro senhor. Obrigado. Desculpa a minha ignorância. Não é ignorância, o Antônio é manifestar uma Agradeço, opinião. Antônio, agradeço. Vamos lá, o Jailson, né? Valdemar Alcântara, agora em ouvir. Nós ouvimos. Agora é o Jailson, né? Jailson Mesquita. Bom dia, doutor Getúlio. Doutor Getúlio, eu sou um fã, um admirador seu, mas eu acabo de discordar de uma fala sua. O senhor dizer que, por incrível que pareça, exista pessoas sérias no PT. Eu, lamentavelmente, não vejo como haver ninguém sério no PT. Após essa organização criminosa, comprovadamente, roubar bilhões do erário, ter membros condenados e alguém apoiar ainda isso, não pode ser sério. Perdoe minha fraqueza, mas no PT não há ninguém sério. O PT, quando não está mentindo, está roubando. Eu vou manter a minha opinião respeitando a sua, né? O PT, enquanto instituição, eu jamais votaria de novo. Já votei no PT. Agora, porque eu também já. A visão de mundo que eles têm não é a visão de mundo que eu tenho, né? O PT quer um Estado gigantesco. Estado gigantesco significa mais impostos. Está aí o modelo. A gente está pagando cada vez mais impostos para poder viver, né? Eu quero, e como o Helder quer, liberdade de trabalhar. Eu quero respeito à família. Eu sou casado há 50 anos. Tenho na minha família o meu esteio de vida, né? Quero boa segurança pública. O PT, está aí o líder maior do PT dizendo: traficante é vítima de dependente químico. Do usuário. Quer dizer, só essa síntese dele já me coloca na contramão do que pensa o PT. E isso é um ato falho, né? Assim, às vezes, alguns políticos como esses de alta estatura não dizem o que pensam. Mas às vezes, não sei se é por causa da emoção ou de alguma influência etílica ou de outra natureza, soltam o que pensam de verdade, né? Então essa coisa de dizer que o criminoso, que aquela atuação da polícia nos morros do Rio de Janeiro foi um desastre, foi um massacre, uma depois matança. Não, que foi uma matança, não foi bem sucedida, quer dizer, revela no fundo o que a pessoa pensa. Se o mandatário maior do país pensa isso, que a facção criminosa é vítima da sociedade, você imagina se a polícia, o aparato policial a serviço desse governante vai combater essa facção criminosa? Não vai combater essa facção criminosa. E o que é que isso tem a ver? O que é que os morros do Rio de Janeiro tem a ver com a gente? Aqui vamos para Roraima. Você não sabe, e eu estou afastado da justiça há muitos anos, há 3 anos no mínimo, eu aposentei voluntariamente. A gente já tinha informações de que essas facções criminosas estavam instaladas em Roraima e agora se potencializaram porque elas estão se associando com facções que estão vindo da Venezuela.
Uma delas é o chamado Trem de Aragua. Abra a Folha de Boa Vista todo dia, se não tem 2, 3 assassinatos, se não tem de venezuelanos. A plena luz do dia. Por venezuelanos. O Trem de Aragua está associado aqui ao PCC, salvo engano, ou ao Comando Vermelho. Veja, e você, é só informação oficiosa que eu tenho, partes do garimpo, não estou dizendo que é o garimpo em terra indígena, partes do garimpo de minerais aqui no estado de Roraima, não é só de ouro, é de cassiterita também, está dominado por essas facções criminosas brasileiras associadas com venezuelanas, inclusive na própria Venezuela, inclusive aqui na própria República Cooperativista da Guiana. Agora mesmo o exército da Guiana fez uma operação ali no Irambutã, né, na outro lado da fronteira ali, onde pegou droga, armas e tudo. Há notícias de que há bairros na cidade de Boa Vista que já são dominados por facções, em que você não entra e você não mora, porque se ele te expulsam da sua casa. Isso atinge a sua vida? Atinge. Daqui a pouco você vai estar andando, circulando em Boa Vista, que era uma cidade mais ou menos pacata, no meio de tiroteios. E não pode entrar em certos bairros com medo de ser atingido por bala perdida. Bala perdida é, aspas, atira o primeiro para matar e depois perguntar quem você é. Zé Lorival, vamos lá. A coisa está mais perto da gente do que você imagina. Bom dia, doutor Cruz, e o nobre, conceituado, Helder Girão, e todos os ouvintes. Eu sei que respeito a opinião, o direito de todo mundo falar o que quer, todo mundo fala, eu respeito e a opinião de todo mundo, mas e também queria que o pessoal respeitasse a minha opinião. Isso aqui é um tipo assim, vamos dizer assim, o pessoal pode falar o que quiser, tudo mais, aquela coisa, etc. Mas uma coisa eu lhe digo, que depois eu vou voltar a comentar de novo, no outro comentário, lá no ano que vem, nessa rádio, me mandar meu áudio, tudo. Ó, do jeito que as coisas vão aí, não tem, eu sinto muito dizer isso, não tem no mundo quem tire essa eleição do Lula, essa reeleição. Vocês podem dizer assim, rapaz, esse cabo velho tá falando um absurdo. Mas essa é a pura realidade. É a realidade. Não tem como, sei lá, é muito difícil a oposição tomar essa eleição do Lula em 2026. Obrigado e bom dia, meus amigos do programa aí, do Dr. Getúlio Cruz, e o Helder Girão Barreto e os ouvintes de todo o estado de Roraima e do Brasil. Falou, bom dia. Tá bom, Zé Lorival. Muito obrigado pela sua participação. Vamos apressar um pouquinho aí. O King diz, bom dia, senhor Getúlio, me chamo Antônio da King Eletrônica. Sou pré-candidato a deputado estadual, o meu nome está à disposição para os eleitores que querem renovação para a eleição 96. Pré-candidatura. Vale sim, vamos lá. Tomara que o pessoal ponha seu nome aí na praça para as pessoas começarem a saber o que você faz, quem você é, como é que você é como pai, se você tem filhos, como é que você faz dos seus negócios, como é que você, enfim, procede, né? Ver sua história. É fácil hoje, essas redes sociais aí você dá um Google qualquer, sabe de muita coisa. O Jairo Castro mandou uma mensagem, vamos ouvir. Ô, doutor Getúlio, um ótimo dia para o senhor, ao doutor Helder Girão Barreto, um excelente juiz que colaborou muito na Justiça Federal em nosso estado. Fazer uma rápida participação aqui, em respeito à participação do colega que falou que o nosso Brasil está rendendo empregos. Eu acho que ele está desinformado, né? Está desinformado ao ponto de trazer informações, uma narrativa completamente contrária à realidade. O doutor Helder trouxe uma expressão aí que, em primeiro momento, eu acompanho, quando ele fez a tratativa que, no passado, quem foi esquerdista hoje é da direita. Posso acompanhar o seu raciocínio, doutor? Que, no passado, bem distante, quando eu participava do governo estudantil, de fato tinha um pensamento, inclusive, uma devoção, né? A esse presidente que está aí. Mas o que me chama a atenção é que muitas pessoas ainda estão naquela miscigenação, pensando que o PT ainda é a solução para alguma coisa. E que a Venezuela é um país que, embora esteja numa falência absurda de renome nacional, ainda existe pessoas que têm a capacidade de pensar que o Brasil é um país soberano que, meu amigo, pelo amor de Deus, faça uma busca. Existe uma ferramenta chamada Google, procura saber como é que está o PIB do Brasil, tá? Como é que está a situação econômica do nosso país, cara, pelo amor de Deus. Seja um cara maduro, seja um cara inteligente. Isso me deixa extremamente frustrado. E não traga narrativa falando que eu sou bolsonarista. Eu não sou bolsonarista, não. Ao contrário, para mim o Bolsonaro foi um presidente
tentou arrumar a casa e até o presidente chegou aí para bagunçar a casa, tá certo? Então não fala isso, pelo amor de Deus. Eu acho até perigoso você sustentar uma narrativa onde o suposto partido aí tá fazendo um bom trabalho, tá bom? Então é só um desabafo, uma participação. Muito obrigado, Getúlio. Ótimo abraço. Tá bom, Jairo. A gente tem que realmente se vacinar contra narrativas. O Nivaldo. Bom dia, doutor Getúlio Cruz e todos os ouvintes da Rádio Folha, né? Quero desejar um bom domingo para todos. Doutor Getúlio, o maior problema que nós temos aqui, principalmente no cenário político do nosso estado, é que alguns eleitores têm político por estimação, entendeu? É verdade. Esse é o maior problema. E o outro é como diz assim, vamos mudar o cenário político. Como é que você diz que quer mudar? Às vezes você quer colocar o próprio candidato quando ele cansou, ou ele já está velho para andar nos 4 cantos do nosso estado, aí ele indica um parente dele, uma filha, um filho, um genro, um neto. Então isso não é mudança. A gente vê as situações, principalmente quando o próprio Pará, como é que está? O atual governador, que agora vai lançar, já lança e continua lançando os seus parentes. Então não há desenvolvimento, por quê? Porque quando o político ele indica um parente, ele já mostrou a cartilha todinha da política, como é que se faz, como é que se trabalha, como é que se age dentro do cenário político. O senhor viu aí, o Tiririca, ele viu que não tinha mais voto, ele achava que o povo de São Paulo era besta, aí para onde ele foi agora, transferiu o título dele para onde? Para o Ceará. Mas o povo está vendo, é igual aqui. Nós temos que olhar realmente se vale a pena a gente colocar os mesmos parlamentares que nós temos, tanto deputado estadual, deputado federal e senadores. E ainda tem mais uma, que a gente está vendo aí, ex-político envolvido em esquema, entendeu? Querendo ser candidato a deputado estadual, querendo ser candidato a deputado federal. Então isso a gente tem que analisar a vida progressa dos políticos, se ele não responde processo, se ele tem esquema. Então é isso. Enquanto nós também vendemos nosso voto, vai estar nisso aí, doutor Getúlio Cruz. Um bom dia para todos e me desculpa pelo meu áudio que está muito grande. Perfeito, Nivaldo. Um grande abraço. Olha, eu vou lá, vamos ouvir. Mas o Tarcísio, vamos ouvir o Tarcísio? Aí, só segunda, tá? Dele. Doutor, eu gostei de participar da entrevista do doutor Helder. Eu, quando era conselheiro, ele já era juiz aí, e gostei muito da atuação dele, né? Até como um grande juiz. Eu acho que o doutor Helder, né, o deputado federal, o estadual, o senador, ele pode fazer um bom trabalho pelo o estado de Roraima, né? E como o Brasil também. Mas eu discordo das pessoas que citam, né, eu não voto em PT. Ninguém vota em partido, a gente vota em pessoas. Eu conheço muitas pessoas do PT de Roraima, aqui do Ceará, que são pessoas idôneas, boas, né? Então eu não concordo. A gente não vota em partido, a gente vota em pessoas, né? Independente de partido, a pessoa, se tiver o ídolo, né, de ser bom ou não, isso não depende de partido, tá? A ideologia do partido não muda a pessoa é que muda, tá? Então eu acredito nisso. O doutor Helder é um grande jurista e será um grande deputado ou senador. Tá bom, Tarcísio, muito obrigado, pessoal, pela sua o doutor Tarcísio médico, psiquiatra? Não, ele o Tarcísio, ele foi conselheiro tutelar e naquela época da explosão dos escândalos de pedofilia, ele foi ameaçado de morte, teve que ir para o Ceará. Tarcísio, eu sou cearense e eu sempre repito aqui em Roraima um fato que você já deve pelo menos ter ouvido falar. No Ceará, há uns 40 anos atrás, havia um domínio de uns coronéis, o coronelismo, né? César Carlos, Virgílio Távora, Adalto Bezerra, que se alternavam no poder e alternavam com as famílias também. Quando não eram eles, eram as famílias. E tudo dependia da passar por esses coronéis. E eles loteavam o governo. Loteavam o governo e o poder. Banco só oferecia empréstimo que eles queriam. Isso foi quebrado uma vez com a eleição de um empresário chamado Tasso Gereissati. Eu não lembro o nome, ou o ano. Depois do Tasso Gereissati, não sei se ele podia ter reeleição, assumiu um político chamado Ciro Gomes. E esse político deu continuidade à política de independência, mais sociedade, menos Estado, quebrou com o coronelismo, acabou com o coronelismo? Não, quebrou, enfraqueceu. Virgílio Távora, César Carlos, Adalto Bezerra foram escanteados. O coronelismo foi diminuído no Ceará. Acabou não, é como a seca. Pela via democrática. Pela via da eleição. Depois veio, de novo, Tasso Gereissati e depois veio Ciro Gomes. E o estado do Ceará, do meu estado, onde eu sou natural, deu uma alavancagem muito grande. Eu acredito que o estado de Roraima só vai ser
superar essa fase de coronelismo, que nós atualmente estamos ultrapassando uma fase de coronelismo. Eu não vou dar nome dos coronéis não, tá? Aos coronéis do estado de Roraima. Mas quando um empresário iniciar um processo de libertação desse coronelismo, mais iniciativa privada, menos Estado, e um político sério, determinado e honesto der continuidade a esse trabalho. E aí volta o empresário, aí volta o político, e aí Roraima vai dar um salto de melhora de qualidade. Só assim Roraima vai sair desse marasmo em que se encontra hoje. Deixa eu dizer, tem muitas as colocações do Dr. Helder Girão aqui trouxeram mais um afloramento de necessidade de debate que eu me sinto muito agradecido e envaidecido até. Não vai dar para ler para todo mundo, já são 11h56, olha só. Tem ainda no Facebook, no YouTube, o Fábio Almeida diz, por quê? Deixa eu ver do Fábio, que eu quero responder para ele. Fábio Almeida? O Fábio Almeida, ele diz o seguinte, eu vi lá ele diz assim, Getúlio, por que você não fala dos nomes indicados por Bolsonaro? Sua parcialidade é horrível. Cadê o André Mendonça, o terrivelmente evangélico? Concordo com você, viu? Para mim foi uma enorme surpresa negativa a conduta do André Mendonça, né? O fato de ter sido indicado pelo Bolsonaro não significa que ele não esteja contaminado por esse clima lá do Supremo, viu? Agora, a maioria do Supremo foi indicado pelo Lula, né? E Lula Dilma, aí diz, você está afirmando que as eleições do Brasil foram fraudadas? Não, o Fábio não coloca palavras na minha boca, né? E não vai dar para eu fazer comentários para você sobre o que eu entendi da eleição passada, né? Não acho que não houve fraude na contagem dos votos. Não seria afirmar isso, até porque não tenho provas. Agora, o processo foi enviesado, foi. Tá bom? Na birra, enfim... Só complementar aqui, a questão não é se a eleição foi fraudada ou não. A questão é que ninguém pode impugnar, contestar, pelo menos questionar. Uma pessoa que fez um trabalho técnico de uma empresa de pesquisa, ele foi condenado porque fez o trabalho técnico de uma empresa de pesquisa. Hipoteticamente poderia ser, porque o sistema eleitoral, meus amigos, é um sistema eletrônico. Não existe nenhum sistema eletrônico no mundo infalível, impossível de interferência externa. Tanto que uma democracia como a americana ainda não teve coragem. Não, é manual mesmo. É manual. Manual mesmo. E lá fez questionamento. Há questionamentos. Então, é o direito das pessoas terem opinião contrária. Respeito sua opinião, Fábio. Ninguém está dizendo aqui que houve fraude nas eleições, mas nós estamos reclamando aqui, não nesta só, mas nas outras oportunidades, que ninguém pode questionar. Olha, eu acho que devia ser auditado. O voto impresso deveria ser uma forma de melhorar o sistema para auditar o sistema. Se alguém quiser questionar, é auditável, né? Hoje nem sequer se pode questionar, porque estará cometendo um crime, atentando contra o Estado democrático, constrangendo a justiça. Mas espera aí, e o meu direito de discordar como cidadão, como eleitor? Eu não tenho esse direito porque eu estou cometendo um crime? No Brasil não tem, não. É crime hoje contestar. É crime. Contestar é crime. E esse debate raso, né? De qualquer forma, viu, Fábio, tu pergunta assim, se eu estou pedindo ou defendendo a exclusão do Messias, do Denário, do Jucá e do Irã da política por meio do voto do nosso povo. É isso? Não, é isso mesmo. Se o povo não está satisfeito com o Denário, com o Messias, com o Irã e com o Jucá, o povo tem que excluir pelo voto, viu, o Fábio? Por isso que eu não dei nome às pessoas, mas eu dei nome aos comportamentos. Eu não estou dizendo que essas pessoas tenham esse comportamento. O que eu estou querendo falar é o coronelismo, aquele que você entende melhor do que eu, Fábio, porque estuda também essa parte. Inclusive tem um livro muito bom chamado Coronelismo, Enxada e Voto, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Salvo engano é Castro Nunes, alguma coisa assim, mas bem antigo. Coronelismo é a forma de tratar o poder como se fosse
do seu domínio pessoal e familiar. O poder é seu, é da minha família. Eu exerço como eu quiser em benefício meu e da minha família. Quem quiser pegar as sobras que caem da mesa desse banquete, da minha família, do meu grupo político, vai ter que rastejar como os vermes. Eu acho que você não é verme, Fábio, e nem eu também sou, para rastejar no chão, comendo a sobra do banquete desses coronéis que dominaram o estado do Ceará há uns 40 anos atrás, que já dominaram o estado de Roraima recentemente. São 12 horas, o tempo vai rápido. Eu quero agradecer a presença aqui mais uma vez, né, do advogado, do professor universitário, do ex-juiz federal, ex-juiz estadual, Hélder Girão Barreto, né? Que vem aqui sempre estimula as pessoas a pensar. O número de pessoas que ligaram para cá, que não deu tempo nem de ler todas, né? É sinal de que o Hélder põe aqui ideias que são fundamentais para a gente discutir a nossa realidade. Eu sempre quis fazer isso, mas eu sempre me esqueço. Quem quiser encaminhar essas perguntas para o meu e-mail, Hélder com H, G Barreto, tudo junto. Hélder, HELDER, G Barreto, @hotmail ou Gmail. Eu responderei essa mensagem assim que possível. Pode mandar para o meu e-mail que eu respondo. Eu posso até não responder imediatamente, mas eu responderei com todo prazer, tá bom? Olha, um abraço a todos. Todos os que não conseguiram, né, que a gente lesse as intervenções, as colocações, os comentários, as críticas, liguem, né, mandem mensagem pro Dr. Hélder, que ele está disposto a responder, e responde mesmo.